Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente encerrar essa leva de vídeos sobre Brancalônia, cenário de D&D quinta edição, mas que tem inspiração aí na cultura, no folclore italiano, um cenário aí de baixa fantasia, com personagens menos poderosos, mas nem por isso menos divertidos. Lembrando que aqui no Brasil, o Brancalônia é publicado pela nossa editora parceira Retropunk, beleza? E só um pequeno aviso antes de a gente começar o conteúdo de hoje. Como eu falei no início, a gente vai fechar aqui o nosso passeio, pelas 12 classes do Brancalônia. Então, primeiro, se você está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico. Tem aqui a playlist exclusiva do Brancalônia com tudo que a gente já fez sobre o cenário. E aí, o convite, amanhã, no dia seguinte à publicação deste vídeo, vai estar disponível uma enquete para vocês votarem lá e decidirem qual é o próximo ponto do Brancalônia que a gente vai explorar, beleza? Então eu vou pedir a opinião de vocês para ajudar a definir os rumos do canal. Então vamos lá, pessoal, para a gente concluir aqui a nossa jornada pelas classes do Brancalônia. Estão faltando duas que a gente vai explorar hoje. O Frei, e o Cavaleiro Errante. Só lembrando aqui rapidinho, antes de começar, que essas classes elas são consideradas, em termos de regra, subclasses das classes originais, das classes padrão, que estão lá no livro do jogador, beleza? O Brancalônia ele não é independente no sentido das regras, tá? Você precisa utilizar em conjunto com pelo menos o livro do jogador. Aqui eu vou detalhar só as características que são os diferenciais dessas classes, para que elas sejam melhor adaptadas, e se encaixem melhor na proposta do cenário e na pegada que o jogo quer passar, beleza? Então, finalmente, chegamos na nossa primeira classe de hoje, que são os freis, que vão substituir os monges, do D&D. Só mostrando aqui o desenho. Claro, quem era fã de Sessão da Tarde como eu, também pode chamar essa classe aqui de classe Bud Spencer, Enfim, uma clara homenagem aqui ao ator italiano. Mas assim, qual é a pegada dos freis aqui em Brancalônia? Lembrando que, como é uma subclasse, o frei ele é tratado aqui como uma nova tradição monástica, beleza? Mas eu vou ler aqui as informações do livro a respeito dessa classe, olha só. Numerosos entre a população, freis e freiras representam outro aspecto da presença do credo na vida diária do reino. O credo é a religião principal aqui do cenário, tá? Particularmente entre as muitas ordens monásticas do reino, que incluem ordens claudicantes, pedintes, mendicantes, itinerantes, rezadoras, pregadoras, menores, diminutas, eremitas, descalças e acorrentadas, os freis encontrados mais frequentemente nos bandos e engajados com trabalhos mais ou menos lícitos são aqueles das ordens brutais. Muitos destes religiosos são simples irmãos e irmãs que vagam pelos campos pregando e realizando caridade. Mas já que o inferno não conhece fúria como a de uma boa pessoa levada ao mal, é recomendado não forçar a barra com eles. Tendo dado a outra face apenas uma vez, seus mandamentos estabelecem que, em autodefesa, estes monges brutais podem usar seus instintos naturais e experiência, bem como as técnicas aprendidas em seus monastérios. Afinal de contas, às vezes o bom pastor deve dar um pontapé no lobo para defender o seu rebanho. De uma maneira geral, o que a gente tem aqui? Como o livro falou, existem várias ordens monásticas aqui no cenário, mas aquelas que são mais afeitas a se envolverem ali com os bandos de canalhas, com os bandos dos jogadores e tal, e serem consideradas também canalhas, ou seja, aquela galera que está ali um pouco à margem da lei, são o que eles chamam aqui de ordens brutais. E aqui, claro, é o monge que está disposto a não levar desaforo para casa, vamos chamar dessa maneira, O livro, ele até cita aqui algumas dessas ordens, mas ele não vai descrevê-las. Então, fica aqui a dica, para você, quando quiser utilizá-las na campanha, pode utilizar essas ordens para destrinchá-las um pouco melhor ou criar a que você ache mais adequada aí para o seu jogo, para sua campanha. Eu vou só dar uma passada aqui geral, olha só. Freis brutais pertencem a muitas correntes e afiliações. Os mais conhecidos e disseminados destes são a Regra da Mão Calejada, a Ordem da Mão Calcária, o Monastério de Cefaleia, a Ordem da Santa Razão de Punir, a Ordem do Monastério Capacolo e a regra dos Freis Manonitas de Picadora. Então assim, como eu falei, ele só cita algumas dessas ordens brutais para você desenvolver aí ao longo da sua campanha. Seguindo adiante, o livro vai trazer ainda um pedacinho aqui falando um pouquinho sobre o caminho da mão calejada. Então eu vou ler esse trechinho para vocês, olha só. Qualquer que seja a ordem a qual pertencem, estas freiras e freis praticam a regra da mão calejada, cujos preceitos são amplamente conhecidos aos ladrões e outros bandidos. E o preceito é ora et extora, ou, em tradução livre, ofereça a outra palma,
Que a sua mão saiba ser dura como ferro e leve como pluma e coisas assim. Ou seja, você pode inventar ali toda uma doutrina a partir dessa brincadeira inicial aqui que eles fazem. Lembrando, claro, que o Brancalônia é um cenário mais voltado para essa questão do humor e da paródia. Até essa questão, né, ofereça outra palma, o Bud Spencer, que serve de inspiração aqui para o nosso Frei, ele era conhecido nos filmes por... ele não dava soco, né, ele dava bufetada na galera. Então, o livro meio que brinca com essa referência para construir aqui o arquétipo do monge. Para a gente falar aqui um pouquinho das características, né, que os freis vão ter aqui em Brancalônia, olha só, a gente vai ter aquela tabelinha, né? Lembrando que aqui no Brancalônia, em tese, regra geral, os personagens vão até o 6º nível, isso é proposital, é um cenário de baixa fantasia, menos poderoso, né? Você pode até avançar além do 6º nível, mas tem umas regrinhas específicas. Então, no caso aqui do Frei, eles vão ganhar características no 3º e no 6º nível, tá? Lembrando que são só as características específicas do cenário de Brancalônia. Ele continua ganhando todas as outras características normais, regulares, que estiverem lá no guia do jogador, beleza? Então, no 3º nível, ele vai ganhar uma característica chamada Dar a Outra Face. O que significa isso? O que ela vai trazer para o personagem em termos de regra, em termos de sistema? Os monges, eles têm habilidades específicas, tá? Então, por exemplo, no Dar a Outra Face, o personagem ele vai utilizar o modificador de força, tá? E não o de destreza, como é o comum, para utilizar as características da classe monge, ou seja, a defesa sem armadura e o desviar projéteis. Então, o Frei, ele não vai utilizar o modificador de destreza para essas habilidades, ele vai utilizar o modificador de força. E além disso, ainda nessa característica de Dar a Outra Face, ele tem uma outra vantagem. Quando o personagem for atingido por um ataque corpo a corpo, ele pode gastar um ponto, né, do Ki e ganhar um ataque desarmado como reação. Então é tipo aquele bate e volta, né? Bate e leva. O Dar a Outra Face, outra vez ofereça a outra palma, seja o mais apropriado, né? E na sequência a gente vai ter a segunda e última característica que os freis vão ganhar aqui em Brancalônia ao chegarem no 6º nível, que é justamente, olha, a técnica da mão de ferro e pluma. Como é que isso vai funcionar aqui? Quando o Frei atingir algum oponente, algum inimigo, utilizando a rajada de golpes, tá? A habilidade lá dos monges, ele pode escolher um efeito a partir de uma lista que tem aqui para que essa rajada de golpes cause. Então, só para ter uma ideia geral, quais são alguns dos possíveis efeitos aqui da técnica da mão da ferro e pluma? Você pode fazer com que a criatura que foi atingida, né, faça uma salvaguarda de destreza. Se ela falhar, ela é derrubada e fica caída. Você pode forçar a criatura atingida a fazer uma salvaguarda de força, tá? Se ela falhar, você consegue empurrar esse alvo 3 metros para frente, né, para longe de você, enfim. E também existe a possibilidade de você forçar a criatura a fazer uma salvaguarda de constituição. Se ela falhar, até o começo do próximo turno, ela tem desvantagem nas jogadas de ataques. Ou seja, aqui no Brancalônia, quando o Frei utiliza essa técnica da mão de ferro e pluma, além, né, imagino eu, né, do dano normal que ele causaria com isso, ainda tem esses efeitos adicionais justamente para refletir os ensinamentos da técnica. Avançando aqui no livro, chegamos na nossa última classe, né, a 12ª classe que está presente aqui no livro do Brancalônia, que é justamente o Cavaleiro Errante, que vai substituir os Paladinos aqui no cenário de Brancalônia. Deixa eu mostrar aqui o desenho. Para quem tem a referência, quem assistiu O Incrível Exército de Brancaleone, tá aqui a representação dele no livro, tá? Se você não assistiu, acho que vale a pena, é um filme de comédia italiano que também serve de referência aqui pro livro, beleza? Olha só, o Paladino, ou melhor dizendo, o Cavaleiro Errante, ele vai seguir aqui em Brancalônia um novo juramento sagrado, que a gente vai comentar aqui também, os princípios gerais. Mas para a gente ter acesso às primeiras informações que o livro traz, se liga aí nesse trechinho que eu vou ler para vocês. Mendigos e pedintes passando dificuldades não são os únicos que você encontrará nas ruas dos reinos e por toda a Talha. Há também canalhas de descendência nobre, frutos de famílias decadentes e filhos mais novos em busca de aventura, com seus altos ideais, armas e estandartes de suas linhagens à plena vista e sentados no lombo de um cavalo velho. Geralmente, mais cultos do que a maioria da população e armados com ambições e princípios morais robustos, estes cavaleiros ambulantes são aristocracia dentre os pedintes e frequentemente exigem serem tratados como tal. O talento quase sobrenatural que apresentam em batalha emerge mais do seu valor e determinação do que de poderes conferidos pelo Pai Ternal, que é uma das divindades aqui, né? Ou seja, pelo que o livro dá a entender aqui, os cavaleiros errantes seriam aqueles filhos dos nobres, né? Os filhos da aristocracia, mas claro, como aqui em Brancalônia tudo é meio sujo, tudo é menos poderoso, tudo é paródia, tudo é voltado para o humor, imagino eu que sejam aqueles filhos menos desejados, né? Aquela galera que caiu em desgraça, aquela galera que precisa provar alguma coisa, que precisa, de repente, reconquistar alguma posição social ou alguma coisa assim. E pode ser interessante também você ter esse contraste ali, né? De alguém que, de repente,
nasceu e viveu durante um tempo num berço nobre e agora tem que conviver aqui com a ralé, com a galera a pé no chão mesmo. Então, isso pode ser também algo interessante de usar na sua campanha. Em relação ao juramento do Cavaleiro Errante, o livro vai trazer aqui algumas informações. Olha só. Cavaleiros errantes são espadas à venda e vagabundos sempre em busca de empreitadas valorosas. Eles têm ideais firmes e valores muito claros. Os princípios do Cavaleiro Errante sancionam pontos-chave de sua missão. O livro vai trazer aqui, olha, 4 princípios desse juramento. Então vamos dar uma passada aqui por eles. Olha só. Primeiro, errância. O mundo é grande e deve ser explorado. Viajar, experimentar aventuras e viver dia após dia não são uma necessidade, mas uma escolha. Segundo princípio, fraternância. Defenda as pessoas de ameaças e injustiças, sejam elas vindas de monstros, bandidos ou tiranos. Terceiro princípio, castigância. Faça as pazes por seus erros, faça a guerra pelos dos outros. E quarto e último princípio, ânsia. Não recue perante jornadas ou desafios. É dos seus feitos que os trovadores serão inspirados para as canções. Falando agora aqui um pouquinho das características, né, que os personagens Cavaleiros Errantes vão ganhar aqui no jogo, em termos de regra, em termos de sistema. Aqui no caso dos Cavaleiros, eles vão ganhar 2 características no 3º nível, tá? Então essas características são o acesso às magias, né, e o canalizar divindade. Então primeiro, vamos lá, uma por uma. As magias do juramento vão ser aquela lista de magias, né? Vai ser aquela lista de magias específica, exclusiva, que os Cavaleiros Errantes vão ter acesso. Além do que ele já ganhar, né? Lembrando sempre a partir das informações do livro do jogador. Então, aqui, só para citar para vocês, quais são as magias que os Cavaleiros Errantes vão ter acesso. No 3º nível, eles vão ter acesso a bênção e comando. E no 5º nível, convocar montaria e passo sem rastro. Seguindo adiante aqui para a nossa segunda e última característica, né, que os Cavaleiros Errantes adquirem no 3º nível, é justamente o canalizar divindade. Aqui, canalizar divindade vai ter 2 possibilidades distintas de uso, tá? Então eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas para o seu personagem poder escolher o que é mais adequado para que ele utilize naquele determinado momento, de acordo, claro, com o que estiver rolando ali na história. Então a primeira possibilidade é inspirar camaradas, ou seja, você vai empunhar ali a sua espada, né, para conseguir insuflar o seu grupo ali com algum tipo de inspiração, algum tipo de ânimo renovado, algo nesse sentido. Em termos de jogo, o que isso significa? Você pode afetar até no máximo 6 criaturas, incluindo você, tá? E aí, qual é o efeito prático disso? Vocês vão ganhar pontos de vida temporários igual ao modificador de carisma do Cavaleiro Errante, tá? Vão ficar ali imunes a medo, tá? Ninguém vai poder ser amedrontado. E também, isso tudo durante 1 minuto, tá? Você também vai ter vantagem em testes de salvaguarda de sabedoria. Durante 1 minuto você vai ter esses efeitos. Pontos de vida temporário, imune a medo e vantagem nos testes nas salvaguardas de sabedoria. E para fechar aqui as informações sobre o Cavaleiro Errante, a segunda possibilidade de uso do canalizar divindade é o que o livro chama aqui, olha, de proteger os necessitados. Um nome já meio autoexplicativo, né? O personagem ele vai se comprometer a defender alguém necessitado, e também durante 1 minuto ele vai se colocar ali próximo daquela criatura, né, daquela pessoa que ele está defendendo ali, e todos os ataques que forem desferidos contra, né, a pessoa, né, a criatura que você está protegendo, esses ataques vão ser feitos com desvantagem. Então, esses são os 2 efeitos ali possíveis do canalizar divindade. Ou para inspirar e melhorar ali o desempenho do seu grupo, ou para de fato proteger alguém que esteja precisando ali da ajuda, da defesa do Cavaleiro Errante. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho sobre as classes do Brancalônia. Lembrando que a partir de amanhã vai estar disponível na aba Comunidade a enquete para vocês votarem lá para ajudar a definir os rumos do canal aqui. Querem explorar mais alguma coisa aqui do Brancalônia? Querem conhecer mais algum aspecto aqui do livro? Vota lá na enquete, deixa a sua opinião, beleza? No mais, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e informações. E a gente se vê na próxima resenha.